Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje, a gente chega aqui à nossa 10ª sessão do podcast do Cinefap Convida, a nossa sessão onde a gente recebe realizadores de filmes feitos aqui no Paraná, próximos da gente, e hoje a gente recebeu um egresso, o Andrei Bueno Carvalho, para conversar um pouco sobre o seu filme Copiloto. Essa sessão, na verdade, obviamente não ocorreu hoje, na data de lançamento desse podcast, mas ocorreu há um certo tempo já. Foi uma sessão bastante bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esqueçam que o que vocês vão ouvir é a gravação de um debate que rolou ao vivo lá no nosso Discord, transmitido pela Twitch. Você pode ouvir esses podcasts ao vivo e acompanhar essas gravações, inclusive intervir, fazer perguntas e tal, caso você queira, entrando só nos links que estão nas nossas redes sociais. Sinta-se livre, fique à vontade que está tudo disponível por aí. Mas bom, por hoje eu queria desejar para vocês um ótimo podcast. Fiquem agora com a nossa conversa. Tchau, tchau. Bom, Andrei, eu acho que a gente sempre gosta de começar fazendo algumas perguntas e daí depois a gente, enfim, para passar aí para a galera que entrou no chat para a gente conversar um pouco mais livre. Então, antes eu queria falar que eu acho que tem uma coisa que o seu filme consegue fazer que poucos filmes da faculdade conseguem, né? Que é a realização ficcional, né? Que eu digo isso porque eu acho que a gente, principalmente nos últimos tempos, assim, tem tido uma grande dificuldade em conseguir sair do curso com filmes ficcionais que funcionem enquanto dentro das suas estruturas e funcionem dentro de todos esses limites, assim. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é uma pergunta mais de processo, assim, eu queria perguntar como foi esse processo de chegar até essa narrativa, como que foi esse processo do roteiro mesmo do filme? Sim. Ah, legal. Então, é legal estar aqui no Cinefap participando com um filme, e é um filme que veio muito, enfim, vem muito da minha vida, obviamente, mas muito de processos que aconteceram dentro da universidade, né? Me formei aí em 2018 na Unespar, acho que minha turma é uma das últimas ainda lá do currículo antigo ainda, e uma das primeiras disciplinas que o filme começou a sair, assim, era uma disciplina de roteiro, com a Nioha, em que ela propunha um exercício de olhar para memórias pessoais e construir personagens. E aí foi a partir disso que foi surgindo o processo de construção do filme, de roteiro do filme, que coloquei essas memórias no papel e aí foi um vômito assim de uma noite em que uma primeira estrutura do roteiro saiu mesmo. E aí, no semestre seguinte, tinha uma disciplina do Fernando Severo de direção, com a proposta de realização de filme. Daí eu já fui. A ideia era que pessoas da minha sala ali se reunissem como cabeça de equipe no filme. Mas a pergunta era sobre outra coisa, no meio dessa loucura, até me confundi. Então, surgiu nessa aula de roteiro, e tem aí uma intenção minha mesmo de pensar um drama doméstico, um drama familiar. Antes eu tinha feito, dentro da faculdade, alguns exercícios de documentário também, então foi a primeira ficção que eu dirigi, que eu roteirizei, primeira coisa filmada, assim, pelo menos. E até hoje, assim, nos meus processos, às vezes eu peno muito, assim, travo, mas gosto e tenho seguido pela ficção também, e mais meio imbricado com outras coisas. E esse processo é bem louco, assim, porque foi muito misturar mesmo coisas pessoais com coisas de roteiro, assim, de roteirização, dramatização, e surgiu esse filme. Não, eu queria perguntar justamente entrar um pouco nisso, assim, e perguntar pra você mesmo, assim, como que foi pra você ficcionalizar a sua própria história, assim, eh, e principalmente como foi pra você, dividir isso com as pessoas que você estava fazendo, né, e, tipo, o que que você acha que isso modificou no seu processo de estar junto com as pessoas e, de alguma forma, contando uma história que tinha muito a ver com a sua ou que tinha muito a ver com as suas memórias e coisas que te importavam, assim? Uhum. Como que foi tudo isso, assim, pra você? Muitas das imagens, né, muito do que tá ali, tipo, de situação mesmo, eu já o que me ajudou, assim, o que ajuda principalmente, eu tentei a muito custo também que ultrapassasse a minha, que não fosse uma coisa, não fosse só para falar sobre a minha vida, eu ia para terapia, assim, né, tentar separar um pouco essa coisa, assim, também do que era o filme, do que seria essa comunicação, assim, e tal.
E aí, mas pegando assim das minhas memórias, acho que é muito a carga emocional da coisa mesmo, dessas relações, assim, acho que tanto o exercício de fazer tanto o roteiro quanto a direção, assim, e nesse momento que eu estava ali na faculdade, bem, acho, um pouquinho depois da metade da faculdade, assim, descobrindo linguagens, entendendo, assim, as coisas. No processo de direção, muita coisa que eu tinha no roteiro, que eu via que estava muito desconectado, eu comecei a visualizar essas conexões mesmo de olhar, né, tipo, porque está muito pautado no silêncio e nesse ritmo de um ficar olhando para o outro e tentando falar coisas, assim. E aí acho que isso que eu fui trazendo da minha sensorialidade e costurando, assim, né, entre os dois. Não, massa, massa. Acho que antes da gente continuar um pouco nisso, eu queria abrir aí pra galera que entrou no Discord, quem quiser fazer algum comentário. Você meio que falou disso agora, mas tem esse lance de várias subjetividades suas mesmo, né? De coisas que você falou que são pessoais, bem pessoais no filme. E. Eu queria saber se tem algum jeito, assim, se teve algum norte para não se perder em meio a isso enquanto você tentava achar o filme. Você falou desse lance de separar a terapia do filme, e se tinha algum exercício que se fazia enquanto desenvolvia o projeto para não cair nisso, né, no lance da terapia. Tinha alguns momentos em que era mais difícil fazer essa separação, né? Alguns momentos específicos de coisas que eram muito próximos, mas em muitos outros, assim, acho que eu estava pensando, já tinha conseguido fazer isso, né? De sair do que era a minha vida para produzir o filme mesmo, assim. Né, coisas de fazer a decupagem, de fazer todos os ensaios com os atores, de entender o que essas pessoas que estão ali na frente das câmeras estão trazendo, porque daí são outros corpos e trazendo a partir das subjetividades deles o que elas entendiam no corpo delas, no entendimento delas, o que estava acontecendo assim também. Então, essa troca, tanto com o elenco, quanto com toda a equipe, assim, né, produção, fotografia, direção de arte. Então, os diálogos, né, acontecendo assim mesmo, isso foi bem, acho que eu consegui, assim, saltar mesmo do que era a memória para pensar diálogos outros, né, tipo, que existisse mesmo diálogo com outras pessoas, né, não só comigo, assim, acho que um pouco isso. Acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no filme é a construção desse personagem do pai, né? Essa construção que ela é toda, me parece, baseada nos gestos desse pai, desse personagem, e quanto que esses gestos eles saltam para outros lugares ali que estão relacionados, enfim, ao protagonista e a forma como tá tudo linkado, enfim, com uma relação de memória, de trauma dele ali, né? E aí eu fico pensando justamente nessa coisa da construção desse personagem, como foi ela partindo de você e também como foi o encontro disso com o ator, né? Uhum. O Ronald é muito massa, pessoa muito. Inclusive, o filme tem um dublê, é o irmão dele que dirige o carro, porque ele não dirigia assim. Mas isso é engraçado. Tinha a sorte de ter assim, um irmão gêmeo também. E aí, o roteiro me ajudou com questões assim também, de construir personagem e não queria que esse personagem fosse um vilão da história, que fosse uma coisa assim. Então era meio de pontuar esses dois lados de uma violência que sim aconteceu, né, mas uma culpa, uma angústia que tinha ali dentro dele acumulado com o tempo. Aí eu sempre falava que aquele eu te amo, assim, do final era uma coisa que tá engasgada desde o início, que ele tá querendo dizer há muito tempo, mas não consegue, sempre tá expressado um pouco pelo olhar, pelos gestos, mas a palavra nunca sai, só sai nesse final, assim, também, né, tem uma coisa que tem uma construção de sempre os dois meio obrigados, tá, o dia inteiro, é uma narrativa de um dia, né, os dois sempre muito quase forçados a compartilhar o mesmo espaço, assim,
E aí a ideia que eu tive era de colocar os dois em planos diferentes, assim, mesmo sempre nunca aparecerem juntos, assim, na mesma imagem, no mesmo plano. Isso só acontecia nesse final, que é uma... nesse final eu precisava que tivesse algum... Não sei se reconciliação é a melhor palavra, mas alguma coisa acontecia, assim, pelo menos, de aproximação, né? Acho que isso. É só, acho que esse final ele é bastante difícil, assim, né, no sentido de dessa situação mesmo entre essas duas pessoas, assim, e como que acho que você até menciona, até tem na sinopse do filme, né, o lance do não dito, né, o quanto tem todas essas coisas ali, Uhum. e ao mesmo tempo parece que depois de toda aquela catarse da festa e tal, ele chega, talvez, tipo, chega e volta ao mesmo lugar ali que ele estava antes, mas ao mesmo tempo você tem essa demonstração, de alguma forma, do pai ali, depois do infarto dele, e aí realmente um conflito muito complexo, né, tipo, não tem como ser. É muito uma coisa, quando eu pensava, assim, era muito entre a culpa e uma história de amor meio doída, assim, entre os dois, né, entre a culpa por estar sentindo aquilo que ele sente na festa, ao mesmo tempo uma possível alegria, mas um afeto que ainda existe, assim, apesar de tudo. Não, massa, e eu acho que eu queria seguir nessa linha, já que, enfim, a gente entrou nessa coisa da direção dos atores e tal, e falar de uma coisa bastante, enfim, da natureza de dirigir atores, que é perguntar como que foi esse processo do contato com o Matheus, assim, principalmente, conhecendo o Matheus, assim, sabendo que ele não é uma pessoa exatamente daquela forma, e como que foi pra você no primeiro filme que você dirigiu, chegar em um filme que você precisava tanto ter um controle tão intenso, assim, da forma como os personagens interagiam, de todos os gestos, de que eram muito importantes, até porque o filme tem, de alguma forma, poucos diálogos, assim, né? Ele é Sim, muito mais enfim, do desenrolar da cena, né? foi muito, sei lá, muito bom, assim, ter esse contato mesmo de dirigir o elenco. E a forma como eu tentei organizar isso foi antes de ensaiar as cenas, assim, no específico das cenas que teriam no filme era muito de trazer situações relacionadas a essas personagens, assim mesmo, de... Tinha um ensaio que era só a Sol pensando no Matheus e no Ronald. Teve um ensaio dos dois no início também, que eram os dois circulando pela sala, se encarando, se olhando, tensionando tensionando essa tensão, mas acho que é isso, assim, sem tirar os diálogos, né, justamente porque os diálogos estão muito ausentes do filme e ficar muito nessa coisa do olhar, do gesto, e isso não é uma coisa que tem no filme, né, não tem nenhuma performance dos dois no filme, assim, tal, mas no ensaio eu fiquei orquestrando os dois no mesmo espaço, compartilhando esse espaço próximo, mas distante ao mesmo tempo, assim. Então, fui criando essas situações, assim, nos ensaios. E também, tipo, muita coisa, às vezes, até na direção ali, eu me dava um estalo, assim, daí eu, tipo, algumas cenas eu tinha a possibilidade de falar em cima ali da balada, por exemplo, comecei a falar coisas, assim, falar, em cima do Matheus atuando ali no finalzinho, quando ele começa a passar a mão pelo rosto e tal. Algumas coisas que eu sentia e que eu achava. Aí ele foi reagindo ao que eu tava falando, assim, também. Então teve essa troca, assim, me arrepiou na hora lá. Ah, que massa, que massa. E daí, tipo, o filme ele parece todo estar muito interessado, né, na ação desses corpos dentro do quadro, na forma como as pessoas estão interagindo na cena, né? E daí, como que você pensava em filmar esses corpos? Tipo, como que você pretendia que, principalmente ali, me referindo à cena da balada, assim, né? Porque tem uma performance muito específica ali, assim. Então, não sei, acho que o que que você trazia para a encenação daqueles corpos e por que filmá-los daquela forma, assim, né, e tal. Complexa essa pergunta, deixa eu pensar. Assim, é até a primeira memória que me vem dessa cena da balada, quando você pergunta, né, é que eu quase passei mal, assim, nesse dia. Porque era um lugar bem fechado, assim, e daí tinha... Porque, paralelo com toda a questão de fazer o filme, tinha as questões de que a gente tava fazendo um filme com pouca grana, então, tipo, com uma equipe reduzida e tal, e daí aquele dia, assim, foi um dia bem caótico de controlar todas as pessoas que estavam ali, de ser um espaço.
E aí eu tava bem pilhado, assim, mas eu tinha planejado muito quais eram essas imagens, né? Porque o filme ele se faz uma coisa bem esquemática mesmo, né? De planos fixos, assim, um ritmo bem vai e volta, assim, meio que nesse movimento. Aí, pro Matheus específico, assim, na balada, acho que era isso, entre um misto entre a liberdade e a culpa, assim. Então fui colocando essas duas coisas opostas para se chocarem ali dentro mesmo, dentro da cena. Tem a mãe que aparece ali como uma figura próxima dele, assim, né, que ajuda ele também, que queria que tivesse isso. E acho que isso. E aí tem essa presença também dessa. Que eu acho que é um momento muito forte, assim, que é quando aparece o pai no caixão ali, né? Sendo velado no meio da balada, né? Tem essa coisa de um. É um paradoxo quase, assim, né? Que é esse corpo inerte do pai ali morto numa balada, que é um lugar de movimento extremo, assim, que as coisas não param, né? E não sei, assim, essa imagem do caixão, ela me chama muita atenção, ela me lembra de alguma coisa, mas eu não sei o que é, assim. E aí não sei de onde que veio essa imagem pra você, assim. Veio de uma forma muito inconsciente, assim, também. Tipo, acho que talvez seja uma das primeiras imagens que tenham vindo na minha cabeça quando eu comecei a pensar o filme. E aí o restante das coisas talvez foram surgindo no entorno disso. Mas hoje, assim, também, eu gosto muito de pensar, tipo, o que é inconsciente da coisa, do processo, da escrita, da imagem, assim. Às vezes eu fico pensando nas relações que eu nem pensei no momento, mas às vezes eu me atinho, acho que talvez mesmo sem querer eu tava querendo pensar isso. Que tem uma morte ali mesmo, né? Uma morte para que a cena final aconteça lá, onde tem algum. Se a gente for pensar que pode ser um reinício assim da relação entre os dois, antes disso acontecer precisava que alguma coisa morresse antes de que outra coisa nascesse. Então, acho que um pouco disso está aí mesmo nessas imagens. Acho muito doido esse negócio que você falou de ser inconsciente, né? De muita coisa que a gente coloca, enfim, no papel, em imagem ser inconsciente, assim, que às vezes a gente, sei lá, a gente faz uma coisa, daí anos depois a gente olha para aquilo e a gente entende alguma coisa sobre nós mesmos no passado, e a partir daquilo, uma coisa que a gente nem percebia na época, né? Nossa, demais, às vezes eu. Nossa, olha, era isso que eu tava querendo dizer, nem sabia. Você acha que o que você acha que mudou no roteiro e, enfim, no filme em si, depois de que você passou dessa disciplina de roteiro, né? Que a disciplina de roteiro vocês fizeram bastante antes do filme ou não? E o que você reencontrou, assim, relendo o roteiro e mudou? Ou se o roteiro antes era mais autobiográfico do que ele se tornou, assim? Uhum. Eu acho que o roteiro ele era mais duro, era tipo. Enfim, né? Depois que você faz um filme, você também começa a pensar se eu fizesse esse filme hoje seria outra coisa completamente diferente. Mas ele tem uma coisa de ritmo, assim mesmo, que é consciente do. Até que a ruptura lá, que é a notícia de que aconteceu um problema com o pai, até então é um ritmo muito lento, assim mesmo. Então, o roteiro, ele. Eu acho que algumas coisas que tinham no roteiro, ainda olhando o filme, tem coisas que eu arrumaria, mas olhando para que era o roteiro, que foi a direção, algumas dessas coisas eu acho que eu já consegui ir resolvendo, assim, pro que foi, porque acho que ainda no roteiro era mais episódico e mais solto do que tá lá, tipo, o que eu fui descobrindo mesmo na direção era esses olhares entre eles e desviar, olhar e em um momento ter algum gesto, tipo, os olhares e os gestos, isso foi muito encontrado na direção, porque no roteiro era uma coisa mais, acho que mais de remorso mesmo, tal, e na direção acho que fui encontrando esse caminho para de alguma forma haver alguma possibilidade de uma relação ainda sem se restabelecer, assim, acho que isso. Não, massa, eu até continuo um pouco. O que eu ia perguntar é exatamente sobre isso. Acho que o filme, de alguma maneira, comenta
acho que comenta não, acho que é até de certa maneira a principal coisa da coisa, que é essa relação entre pai e filho e sobre como esse pai de alguma maneira está influenciando no que será dessa pessoa e como ela vai performar ela como um ser assim. E daí, não, eu queria entender como é que foi também esse trabalho de você com os atores, né? Porque para mim o filme tem muito disso, dessa relação entre pai e filho, e sobre como essas relações, às vezes, ela entra em choque porque o pai tem uma visão e ele projeta certas coisas no filho e o filho não corresponde a isso, né? E isso causa ruídos e eu queria saber também como foi o processo de você pensar sobre isso, já que é muito autobiográfico também, e depois o trabalho que você teve com esses atores, né? Que, né? São todos homens também, tem todas essas questões. Tem uma coisa do personagem, o filho, de muita dependência mesmo. Tipo, o pai leva ele para a faculdade, tipo, ele trabalha junto com o pai, vestem a mesma roupa, tipo, compartilham o mesmo espaço, então tem muito uma... E isso realmente é muito... São construções ficcionais, assim, que já extrapolam, assim, o que são as minhas memórias e tal, era muito de usar artifícios mesmo que forçassem eles a estarem compartilhar um dia um do lado do outro, assim, né? Tipo, o carro é muito simbólico para mim também de ser de novo um lugar onde não tem como fugir, né? Tem que estar um do lado do outro, compartilhando um silêncio, assim. O Júnior, né? Também nessa ideia de dependência, de ter até o mesmo nome, de não ter se desgarrado dessas expectativas e tentar, de algum jeito, construir essa imagem que ele lá desde a infância acha que ele... O medo, né? O medo de sair desse casulo, assim, mesmo. Eu acho que passa por isso. E com certeza, o filme está pautado em duas masculinidades mesmo. Nessa relação, um homem mais velho com um homem mais novo. Então, essa coisa dos dois, assim. Não sei se eu respondi direito também. Acho que sim. E, na verdade, também são dois personagens que eles estão. Por mais que eles estejam sempre no mesmo ambiente, os dois estão sempre tensos porque não sabem se interagir, né? E ao mesmo tempo, o final, de alguma maneira, tem uma conversa e alguma espécie de troca de afeto, né? Que eu acho que de alguma maneira também os dois ali estão se procurando, né? Porque é uma relação de pai e filho. A gente, sei lá. Mas, não sei também se leva, mas eu acho bem massa esse filme, assim. Porque tem um pai querendo dizer de alguma forma pro filho que se arrepende, não sei se, mas tem um sentimento aí do pai de querer, que não consegue, né, se aproximar desse filho porque eles não conseguem. O diálogo mais longo que tem mesmo no filme é esse final, que ainda é super curto e são palavras entrecortadas, assim, mas de não conseguir mesmo ter um diálogo. Estão tentando cumprir expectativas aí que imaginam, mas isso não está acontecendo também, essa expectativa, porque essa coisa de ser o que ele não está fazendo com que a relação seja saudável, né? Tipo, pelo contrário. Sim, e isso que deixa tudo mais doído a cena da festa, né? Porque, né? Sim. Bom, acho que a Camila comentou ali no chat que tinha uma pergunta. Oi, Andrei, tô com saudades. Então, eu queria que o Andrei contasse um pouquinho pra gente, tipo, aonde que o filme chegou, assim, porque eu sei que ele foi pra alguns festivais, e aí eu queria que ele contasse, compartilhasse, tipo, como que foi a experiência de, tipo, viajar pra ver o filme, ver, tipo, pessoas de outra cidade que não conheciam ele assistindo e sendo reconhecido, assim. Acho que também até por ser um filme tão pessoal, que conta tanto sobre ele, sobre a vida dele, tipo, ver em uma tela grande, assim, com outras pessoas e outros estados. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como é que foi isso para você. Isso foi muito legal. Eu nunca... Basicamente, as viagens que eu já fiz na minha vida foi a partir desse filme, assim, né? Eu nunca tinha saído do Paraná antes. Então, primeiro, tipo, de conhecer lugares e de conhecer outras salas de cinema, tipo, muito legais que existem no Brasil e de compartilhar essa história, de ver uma coisa
nossa, foi tipo numa tela de cinema, assim, nas salas e compartilhar e tal. Então, primeiro, o filme foi filmado em final de 2017 e ali pelo meio de demorou um tempo. O Gabriel montou o meu segundo filme, a gente está mais um ano tentando finalizar ele. E aí, esse primeiro, ele foi um pouco mais rápido, mas ainda demorou tipo uns 6 meses, assim, depois que a gente filmou, que a gente finalizou. Mas o Gabriel fez tudo certo já, tá? São outros processos agora que estão. Não me culpe de nada, por favor. O Gabriel foi ótimo. Enfim, mas aí ali em junho a gente exibiu em Curitiba, numa mostra chamada Corpos Dissidentes. Foi a primeira vez que eu vi o filme numa tela de cinema, na Cinemateca. Aí um pouquinho depois saiu a seleção do Festune, que naquela época ainda acontecia dentro do Festival de Brasília, era o 51º, fiquei, eita, nossa, vou... Aí eu tinha, essa foi a viagem mais longa que eu fiz, a primeira, fui para Brasília, lá no Cine Brasília, e aí o filme foi exibido lá no Festune. Rolaram outras exibições. Primeira vez que eu andei de avião foi por conta desse filme também, que eu fui para Recife. Foi no MOB, foi ano passado. Daí foi para o Kinofórum em São Paulo, foi para alguns outros. Tô lembrando, os lugares que eu fui foi São Paulo, no Kinofórum, Recife e Brasília, onde eu pude estar, conversar com as pessoas, né? E aí rolaram talvez umas 10 seleções, assim, bastante festival universitário também, e alguns outros festivais de cinema negro, e aí esse ano ainda tá acontecendo o filme, né? Ele foi selecionado para o edital de licenciamento do governo do estado do Paraná agora, foi contemplado. Ele também vai ser exibido na Toadisplay, que é uma plataforma de streaming da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Foi exibido numa mostra de Cine Passeio esse ano também, foi exibido em São Paulo, num esquema de projeção nas paredes, assim, estava rolando, então aconteceu a exibição no contexto de pandemia. E foi um filme que a Camila tá na equipe, inclusive, né? Camila também fez a pergunta, tá na equipe do filme. E com as pessoas ali da minha sala, do entorno da faculdade, e fico muito feliz, assim, de ter essa circulação, porque isso é demais, nossa, viajar, ainda mais viajar de graça, né? E receber ainda isso, muito bom. Mas massa que você falou isso de fazer filmes com a tua turma e com as pessoas que são suas amigas, assim. Que é algo que a gente tá sempre se debatendo aqui no Cinefap Convida, assim, que a gente sempre recebe filmes enfim, a presença de pessoas que a gente gosta na equipe, pessoas que a gente tem um diálogo é sempre, acho que muitas vezes o que move os filmes para realmente conseguir chegar a um outro lugar, né? E eu queria, enfim, saber de você, assim, como é que foi esse processo, tanto de trabalhar com as pessoas da sua turma, como na disciplina de direção 4 do Severo, assim. Porque, inclusive, isso é uma coisa engraçada, assim, quando a gente entrou no curso em 2018, meio que o copiloto era o projeto de sucesso, assim, então era o projeto que as pessoas adoravam falar pra gente se espelhar e tal, então acho que seria legal você contar um pouco disso, de como foi essa relação do filme também com a sua turma e tal. Foi, né, tipo, o... quando eu tava pensando, assim, em produzir o filme, já fui chamando pessoas que eu gostava muito e que eu imaginava que tinham muito tudo para dar certo, assim, o filme mesmo, né? A Amanda, que fez a produção, o Zé Lucas fez direção de arte, o Lucas fez direção de fotografia, o Luiz fez a montagem, Camila fez assistência de direção e várias assistências ali que a gente tinha também, tipo, se você olha a ficha técnica do filme, o nome das pessoas está com várias funções, assim, também listadas. E aí, a partir da gente olhar esse roteiro e conversar sobre como que isso seria feito, isso talvez tenha sido o primeiro processo mesmo indo para uma coisa mais profissional que eu tenho experienciado. E a partir dessas viagens, dessas trocas, de poder exibir o filme também, eu me sinto uma pessoa bem
muito mudada desde que esse filme saiu para o mundo, assim, e eu pude ter essa possibilidade mesmo. Muita coisa de pensamento meu mudou, tipo, para tudo, assim, para tudo. E poder estar nesses espaços, olhar e, tipo, entender que eu posso estar nesses espaços também, né? Porque num primeiro momento era mais uma surpresa. Nossa, eita, foi esse filme que a gente fez, mas, tipo, entender também, tipo, acho que é isso que a gente pode entender, assim, também, né? Que se o filme está sendo selecionado é porque tem alguma coisa aí que dialoga com outras coisas que estão sendo produzidas no cinema hoje, assim. Então, eu acho que o filme tem mesmo um diálogo muito forte com outros filmes que foram produzidos nessa mesma época aí, de pensar relações familiares. Tem muitas sessões em que o filme estava programado, assim, isso é legal também, quando você vê o filme junto com outros, assim, dialogando, tipo, lá em Recife mesmo, tinha uma sessão, a sessão que o copiloto estava era uma sessão todinha pensada nessas relações entre família e sexualidade, atravessando isso, e como que isso se dava, assim. Então isso aí foi bem legal, assim, é bem legal de ver também. Muito massa, que tanto que isso era uma das coisas que eu queria falar com você hoje, né, que o filme tem uma relação muito forte, assim, com essa ideia toda de falar do coisas não ditas, das relações familiares entre as pessoas, de uma história de aceitação e de identidade, que dialoga muito com coisas que estão sendo discutidas e que estavam sendo discutidas tanto em 2018, acho que ainda estão sendo, mas hoje um pouco menos, assim, no cinema brasileiro. E daí eu queria perguntar se isso era uma coisa consciente, assim, se vocês pensavam muito ou se outros filmes brasileiros da mesma época estavam nas suas referências para fazer o filme e tal. Olha, a princípio, não tive esse pensamento, assim, né, tipo, era muito mesmo um desejo de contar essa história e de fazer esse intercâmbio entre memórias e um roteiro clássico, digamos. De pensar essas ferramentas de roteiro e botar para fora essas coisas. Não sei, não me lembro, assim, de ter algum filme específico de referência. Claro que tinham alguns, mas acho que é isso, assim. Acho que eu queria comentar alguma coisa mais sobre isso, mas eu vou segurar um pouco só para não monopolizar tanto. Queria abrir de novo aí pra galera que entrou no Discord, quem quiser fazer algum comentário, fazer. Eu tô pensando mais uma coisa relacionada a, enfim, questões estéticas do filme, questões de linguagem também, que é, enfim, por exemplo, né, acho que o filme ele demora bastante para aparecer o rosto do personagem, do protagonista, né? Acho que você tem aquela primeira cena do carro, aí você tem a cena na sala de aula e a cena no banheiro. É só no final dessa cena que aparece o rosto dele de frente, né, olhando no espelho, eu acho. E, enfim, acho que o filme ele tem vários desses jogos, né, enfim, em relação a uma escolha entre o que mostrar e o que não mostrar e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem acho que Encontra, assim, foi o primeiro filme, a primeira ficção que eu dirigi, então acho que algumas coisas vão. Às vezes eu me apegava com algum recurso e ia nele, assim, né? Tipo, tava explorando essas possibilidades, como mostrar isso. E fui estabelecendo regras mesmo, né? Tipo, no pensar essa decupagem, de pensar de que no momento do dia a dia esse filme seria apenas com planos fixos e que o pai e filho nunca apareceriam juntos no mesmo plano, com exceção daquele final, que aí os momentos de movimento era quando tinha essa mudança de que essa notícia do pai surgia. E é muito esquemático, né? Muito esquemático mesmo de ficar indo e voltando na imagem de um e do outro, assim, muito de a forma como eu pensei e que eu imaginei que seria a recepção disso era de trazer nessa imagem o que era essa estagnação, assim, dos dois também, de alguma coisa que quer sair e não sai. Eu fico pensando nessa coisa disso, né, do relacionamento dessas duas pessoas ser uma coisa muito esquiva ali, eles nunca chegam ao ponto do que eles querem falar ali, nunca explode nada, né? E acho que nesse sentido o filme age dessa maneira também, né? E justamente foca nesses pontos esquivos, assim. E daí dessa forma surgem todos esses pontos cegos, enfim, todas essas coisas que tem ali, né? Sim. E eu queria fazer
que acho que uma outra coisa que eu queria comentar é nesse sentido, assim, que a gente exibiu, acho que foi a segunda sessão que a gente fez foi do Encontro, da Paula Negri, que curiosamente é um filme produzido na mesma disciplina e que tem algumas coisas um tanto parecidas aqui com o Copiloto, né? Uma delas é a cena de carro, a outra a cena da balada. E daí eu fico pensando que dos dois filmes têm uma proposta muito diferente e quase que oposta em alguns momentos, assim, tipo, obviamente eles estão tratando de temas muito diferentes e de propostas muito distintas, obviamente são filmes diferentes, mas é que tem uma coisa que é a sua opção por usar o desfoque, né? E usar todo esse estreitamento visual, né? De, tipo, em vários momentos, igual a imagem que a gente reproduziu no começo do filme, a imagem onde entra a cartela do título, né? Que você sempre tem um obstáculo dentro do plano para o que está em segundo plano, né? Isso acontece nessa cena do começo, na cena onde eles estão trabalhando e vai acontecendo em alguns outros momentos do filme. Então acho que eu queria perguntar para você justamente disso, assim, que o foco curto e a passagem de foco e esses objetos na frente no primeiro plano, eles estão todos construindo essa ideia de um estreitamento visual, né, de aprisionar as personagens e tal. Como que você pensava isso? Aproveitar e fazer um jabazinho assim também, o Lucas, né, Lucas Carreira, que fez a direção de fotografia do filme, e o copiloto também concorreu no Prêmio ABC em 2019, Prêmio ABC de melhor de filme, fotografia de filme universitário. Não ganhamos, mas concorreu. E aí, sim, tem também, né, tudo que está pensado para essa rotina está pensado para como que tá estagnado e como que acho que a palavra que você usou é perfeita mesmo, estreito, né? Tipo, o mundo do protagonista é muito pequeno nessa redoma que ele tenta construir e nesse corpo que ele se contém para não expressar, né, não desmunhecar, não falar fino, tipo, isso vem das minhas memórias assim também, que é uma das coisas que eu falava para ele, desse corpo que se contém, assim, então tudo muito estreito, assim, isso tá aí mesmo. Não, massa, massa. E é aquilo, né? Em alguns momentos optar por não mostrar as ações, né, não esconder algumas coisas, né? Eu falo tanto da cena do banheiro como de. Acho que tem alguns planos em que você falou, os planos deles no carro, assim, que às vezes você esconde o rosto dele, né? É justamente essa cena de abertura que o Yuri citou, né? É isso, né, tipo, de mostrar sempre essas duas pessoas separadas, com esse foco curto, sempre que possível também, com uma cor, assim, meio apagada um pouco também, na maior parte do filme. Acho que é um conceito que vai. Sempre é isso, né? Na verdade, qualquer filme, um conceito que a gente vai desdobrando daí para a imagem mesmo, então, para o som também. Não, e que eu tinha, enfim, tava pensando isso justamente em como isso de alguma forma foi uma certa tendência no cinema brasileiro, né? Tanto que acho que tem o tratamento de cor um pouco mais lavado e não falando no mau sentido, assim, mas de como o filme meio que inconscientemente estava dialogando com isso, assim, uma coisa que acho que não é tão recorrente em alguns filmes, assim, do nosso curso mesmo, assim. Sim. Pensando, assim, o ritmo, a estrutura, o tipo de atuação, tipo, para mim fazia muito sentido para essa história, né? Porque eu também tenho muita vontade de fazer coisas completamente diferentes do que é esse filme. Acho que o Gabriel até sabe um pouco. Mas acho que é isso, assim, pensar o que era o princípio desse roteiro e que para esse específico, assim, isso tudo que tá ali, tipo, dessa lentidão e dessa estagnação fazia sentido, assim, também, mas não vejo como um estilo para a vida, assim, né? Tipo, é mais uma coisa que a história pedia, assim, também. Sim. Bom, então, eu queria abrir mais uma vez aí para o pessoal, quem ainda tiver alguma coisa para comentar sobre o filme, ou sobre
a trajetória, senão a gente já passa para, acho que conversar um pouco mais sobre o futuro e o que aconteceu depois do copiloto. Olha só. Tem umas coisas que eu tô pensando, mas eu não tenho uma pergunta, assim, tipo, que eu formulei. É só meio que várias palavras que estão meio que flutuando, assim, em cima de mim. Mas é, tipo, enfim, você falou desse lance do sistema, né? Na verdade, não sei se você falou isso, acho que eu que interpretei isso do que você falou, mas o lance de criar regras e criar meio que um sistema que o filme funciona através dele, a expressividade dele surge a partir disso, né? E aí eu fico pensando nisso e fico. Não sei, que você falou também muito sobre símbolos, sobre quase como se o filme tivesse funcionando dentro de uma lógica de sonho, assim, né? Você falou sobre isso em relação ao caixão, em relação ao carro e tal. E aí eu não sei, eu fico meio que pensando sobre todo esse lance, assim, que acho que, enfim, acho que muitas vezes um processo criativo de uma construção de um filme mesmo, assim, das imagens em si, acho que muitas vezes passa por esse lance mesmo de você criar um sistema mesmo, é uma coisa que existe ali de acordo com suas próprias regras, assim, e acho que isso é uma coisa bastante interessante de se pensar. Eu gosto bastante disso também, porque eu acho que nisso tem uma coisa bem daquilo que eu já falei, né? Tipo, de estar trazendo para consciência coisas que eu acho que estão meio inconscientes. Então, essas regras, assim, tal, é um jeito de eu me guiar, tal, mas dentro dessa estrutura, assim, eu fui abrindo espaços para a partir da estrutura, eu acho que só com essa estrutura, tipo, de estabelecer algumas regras que algumas liberdades eu fui encontrando, assim mesmo, de entender onde que iam entrar esses olhares, onde, tipo, como que um plano ia dialogar com o outro, e até a coisa que eu tinha dito aqui de ter falado em algum momento em cima da que estava acontecendo, ou alguns planos ali específicos eu decidi um pouquinho antes, assim, tipo, não foi uma coisa, tipo, pentelho também de ter montado uma coisa e de desfazer. Não foi isso, mas era, tipo, mais de para onde que alguém ia olhar, de transformar um plano que não era subjetivo em uma subjetiva, tipo, umas coisas assim. Tipo, de estar aberto também, né, durante estar acontecendo, sem ferrar com a equipe toda, mas, tipo, entender esses espaços, assim, também. Tanto é que ele é um filme que é sobre, enfim, esse protagonista, que a liberdade dele tá cerceada ali em vários lugares, né, na relação dele com o pai, mas no final das contas ele tem um corpo que é um corpo indomável, assim, de alguma forma, né? Na cena da balada a gente vê isso, né? Esse corpo chegando num lugar de não ser domado por nada ali, né? E isso são momentos que escapam, né? Talvez da regra. Sim, exatamente. Bom, eu queria agora passar para um outro momento da nossa conversa, que a gente sempre gosta de, depois de. Enfim, normalmente a gente fala sempre em filmes que já tiveram sua trajetória, né? Em filmes que já estão no mundo há um certo tempo. Então, eu queria perguntar para você o que que você fez depois do copiloto, o que que você tem pensado depois do filme, assim, e principalmente depois da faculdade, né? O que que você fez Uhum. até hoje, que foi pouco tempo, na verdade, né? Foi só um ano, tecnicamente, assim, pensando que esse ano teve toda essa. É um ano meio perdido, assim. Bom, depois, mais ou menos um pouquinho depois de que o copiloto foi finalizado, sim, eu comecei a entrar, a desempenhar, assim, né, muito... Até o momento do copiloto, eu estava com um pensamento muito específico em roteiro e direção mesmo. Mas a partir desse momento, muita coisa nova surgiu. Comecei a trabalhar junto com a Bea e a Karine na Mostra de Cinema Negro, e aí comecei de alguma forma, a fazer muitas demandas de produção, assim, que era uma coisa que, por algum motivo, acho que eu fui desacreditado, que eu não seria bom, que não daria conta daquilo, mas já entendi que não, que eu vou falar isso, vou achar estranho eu falando isso, mas é porque eu tive que acreditar nisso, que eu sou um bom produtor, assim mesmo. E aí tenho trabalhado muito com produção, assim. A gente fez as 2 edições independentes da Mostra de Cinema Negro Brasileiro, e nesse ano está fazendo o Festival Griot, que eu estou aí na direção executiva, que é
um nome, eu acho que é um nome chique, assim, para dizer, mas eu faço a produção, né, do Festival Crio, que é um festival que vai acontecer online em dezembro desse ano. Então, junto com a B, com a Karine, a gente tem a produtora que é a Cartografia, que pensa aí projetos voltados para um audiovisual identitário. Então, eu tenho, nesses últimos 2 anos, assim, desempenhado muito, tanto, né, nos projetos da Cartografia, quanto de outros projetos também, quando eu sou chamado, né, isso é importante também, espero que eu seja mais chamado para os espaços, de trabalhar em produção, assistência de produção, que eu já fiz em eventos, em set e tal. Então, enfim, olhar para captação, para produção, tem desempenhado muitas dessas funções, mas eu não deixei de gostar de roteiro, mas eu tenho uma coisa com roteiro que eu tenho algumas travas mesmo, que eu acho que preciso me libertar, assim, mas eu tenho estudado e tenho estudado para conseguir seguir escrevendo também, né? Tem um segundo curta que eu fiz que eu filmei, né? Chamado Um Dia Eu Fui Zeus, que o Gabriel montou, que eu filmei aqui em Maringá com a minha família. Então tá ali entre o documentário, tá mais pro documentário, mas ele é bem em cima de um roteiro que eu escrevi quando eu tinha ali 15, 16 anos e eu fiz a minha mãe, meu pai, minha irmã, tia, primo, todo mundo encenar esse filme de terror bem trash, assim, tipo, bem sem pé nem cabeça. E aí ressignificando, olhando para o que eu tinha escrito naquele momento, assim, da adolescência também. Então, um filme bem caseiro, tal, que eu quero muito ver ele, assim, entender a recepção dele também, porque ele, né, tá num lugar de estética completamente diferente de uma coisa limpa, tal, até como a gente vê no copiloto. E tô desenvolvendo um argumento de longa-metragem agora também. Então, tô aí, fazendo produção, roteiro. E outra coisa que a gente sempre pergunta, eu acho que enfim, é importante pra gente mesmo pensar em projeções, né? E eu queria perguntar pra você o que que você tem pensado em continuar dirigindo, em ficar mais na produção? O que que você tem, o que que você quer fazer daqui pra frente, assim, né? E se você quer continuar fazendo filmes como copiloto ou como o Zeus, assim? Eu quero continuar escrevendo e dirigindo e produzindo. Eu tô desempenhando essas duas funções, assim, e não desapeguei delas, assim, encontrei na produção uma forma de me movimentar mesmo, de muitas formas, tanto financeiramente quanto de sentir que eu tô conseguindo, né, seguir no cinema mesmo e tal. Enquanto isso, sigo, acho que preciso ainda, enfim, para tudo, né, para a vida inteira, mas para o roteiro específico é uma coisa que eu sinto mesmo a necessidade de estudar muito ainda mesmo, mas tenho vontade de seguir, e seguir roteirizando, dirigindo e encontrando, tipo, as possibilidades aí no meio do caminho. Muito massa, André, muito massa mesmo. Eu queria perguntar aí pra galera que colou aí no Discord, se quem quiser fazer mais algum comentário, senão a gente já vai chegando aqui para os nossos encerramentos e tal. Eu só queria agradecer mesmo o filme e a conversa, né, a presença do Andrei. Acho que é uma conversa que me deixou pensando em várias coisas aí. Acho que é sempre bom ouvir as pessoas falarem sobre, enfim, as coisas que elas fazem e o que movem elas e tal. Eu acho que você fez isso de uma forma bem legal, assim. Ah, obrigado. É muito bom também, tipo, sempre que eu vou falar alguma coisa, eu penso alguma coisa nova, que eu nem tinha pensado ainda. É sempre bom. Aí, acho que eu queria agradecer você por ter topado o convite, por ter trazido o filme, por ter ficado com a gente aí. Obrigado mesmo, André. Mas, E eu queria agradecer também a todo mundo que veio e ficou aí no chat. Muito obrigado mesmo, galera. Valeu mais uma vez por estarem aí. Tchau, tchau.